Madrugada de 1932. Grotas profundas entre Sergipe e Alagoas. O ar é pesado, carregado com o cheiro úmido do orvalho que teima em brotar da terra seca e o aroma acre do fumo de rolo que parece impregnado nas pedras. O tenente João Cavalcante sente o suor frio escorrer por baixo da farda pesada, enquanto a luz pálida de uma lua minguante desenha sombras distorcidas nos cactos. Ele acredita, com cada fibra do seu corpo, que o destino finalmente sorriu para sua carreira. O cerco está fechado. Suas tropas, homens cansados mas sedentos por glória, estão posicionadas milimetricamente. As baionetas brilham com um reflexo metálico quase fantasmagórico. Ele tem a toca de Lampião na mira e o coração batendo tão forte na garganta que ele teme que o inimigo possa ouvir o pulsar do seu sangue. Corra! Essa é a única ordem que restará quando a poeira baixar. Mas agora, o tenente ainda se sente um gigante. Ele infla o peito e solta o grito que ensaiou durante noites inteiras de marcha. Saiam com as mãos para cima. A lei chegou. Ele espera o pânico. Ele espera o som de tiros desesperados ou o lamento de homens encurralados. Mas o silêncio que vem depois não é de medo. É uma sentença. 10 segundos. Foi o tempo exato que a realidade levou para esmagar a ambição de um homem que achava que podia domar o imponderável. Essa é a história do dia em que Lampião provou que o sertão não tem dono, tem vigia. E que a maior arma de um cangaceiro não é o fuzil, é o que o inimigo não consegue ver. Para entender o que aconteceu naqueles 10 segundos de silêncio absoluto, você precisa entender o tabuleiro onde essa partida foi jogada. O sertão não é apenas um lugar geográfico, é um tabuleiro de xadrez onde as peças sangram e o tabuleiro é feito de espinhos. Aqui a lei é um conceito distante, algo que se lê nos jornais da capital, mas que não sobrevive à primeira duna de areia. No sertão, o respeito é a única moeda que não perde valor com a seca. Os coronéis mandam por herança e poder de fogo. As volantes executam por um dever muitas vezes mal pago. E o povo silencia por pura sobrevivência. Nesse mundo cruel, a reputação de um homem é sua única armadura real. Se essa armadura trinca, se ele demonstra uma fraqueza sequer, ele está morto antes mesmo de cair no chão. O tenente João Cavalcante era um homem da cidade, moldado pelas academias militares e pelos manuais de tática que funcionavam muito bem em campos abertos ou ruas pavimentadas. Ele queria uma promoção rápida, um nome gravado na história como o homem que abateu a fera. Lampião, por outro lado, precisava de algo muito mais vital. Ele precisava manter o mito da onipresença. Se o mundo acreditasse que ele poderia ser cercado por um tenente ambicioso, o império de medo e lealdade que ele construiu desmoronaria. O choque entre os dois era inevitável, porque a arrogância da farda esqueceu uma regra básica da natureza. Na Caatinga, quem conhece cada pedra, cada fenda e cada sussurro do vento não é o caçador que vem de fora, é a caça que nasceu ali. Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, não era apenas um líder de bando. Ele era o arquiteto do invisível. Um estrategista frio que entendia o terreno como uma extensão do seu próprio sistema nervoso. Ele usava a psicologia como munição, sabendo que o medo derrota um homem muito antes da bala. Do outro lado, o antagonista não era apenas o tenente, mas todo o sistema da volante. Uma máquina burocrática, lenta, que tentava aplicar táticas de guerra europeia em um labirinto de macambira e chique-chique, onde o sol de meio-dia cega tanto quanto a escuridão da noite. E no meio desse jogo de gigantes, havia o pivô, um guia forçado, um caboclo de pouca fala, de mãos calejadas e olhos que evitavam o contato direto. Ele carregava um segredo no bornal e uma dívida de sangue que o tenente, em sua cegueira de comando, nem desconfiava existir. O tenente o tratava como uma ferramenta, um mapa humano que poderia ser descartado assim que o objetivo fosse alcançado. O que João Cavalcante não percebeu é que no sertão quem guia também escolhe o destino. E muitas vezes o destino não é o que está marcado no mapa oficial. Os relatos que chegaram aos jornais da época omitiram detalhes cruciais. Eles falaram de uma fuga estratégica, de um encontro fortuito. Mas os antigos, aqueles que guardam a memória nas sombras das latadas ao pé do fogo, contam uma versão diferente. Eles dizem que a toca não era um esconderijo secreto descoberto pela inteligência militar. Era um cenário montado. Lampião sabia da chegada da tropa muito antes do primeiro soldado apertar os nós das suas alpargatas. O segredo que a história oficial não conta com clareza é que o capitão Virgulino não estava fugindo desesperadamente. Ele estava dando uma aula de humilhação.
O mistério que assombra essa história até hoje não é como ele escapou, mas por que ele permitiu que o tenente chegasse tão perto. Por que ele deixou que o oficial sentisse o calor das cinzas da fogueira e o cheiro do café recém-passado. Havia sinais, pequenos tokens de um plano maior, que o tenente ignorou solenemente. Um pequeno espelho de mão, pendurado propositalmente em um galho de angico, captando o último raio de sol da tarde e enviando um sinal para quilômetros de distância. Por que o guia, que tremia de medo desde o início da marcha, parou de tremer exatamente 10 segundos antes do grito de rendição do tenente? Por que havia um bilhete cuidadosamente dobrado dentro de uma lata de querosene vazia, deixada em um ponto onde seria impossível não ser vista? E o mais inquietante, por que os soldados mais velhos da tropa, os veteranos que já tinham cicatrizes de outros combates, começaram a recuar silenciosamente, passo a passo, antes mesmo de ouvirem o primeiro disparo? Eles conheciam o som, um apito curto, feito com osso de carcará. No Código de Conduta e Guerra do Cangaço, esse som não é um aviso de pássaro. É o sinal de que a presa acabou de morder a isca e que o anzol já está firme na garganta. Quando esse apito soa no silêncio mortal de um desfiladeiro, ele significa que o cerco inverteu. O caçador agora está dentro da gaiola e a porta acaba de ser trancada por fora. É o símbolo máximo do domínio absoluto da mente sobre a força bruta. Um som que, dizem os relatos de corredor, assombrou os pesadelos do tenente Cavalcante pelo resto de sua vida medíocre. Mas voltemos àquele momento na frente da gruta. O tenente está intoxicado pela própria audácia. Ele ignora o silêncio excessivo dos pássaros que deveriam estar despertando, mas que parecem ter fugido daquela área como se o próprio ar estivesse envenenado. Ele ignora a inquietação dos cavalos que ficaram para trás com a retaguarda, cujos relinchos de pavor ecoam pelas paredes de pedra. Ele encontrou rastros óbvios demais ao longo do caminho. Um chapéu de couro caído por descuido, restos de um bode assado ainda fumegando, uma trilha batida que parecia um convite impresso em papel de luxo. O tenente acredita na sua sorte divina. Ele acredita que Lampião, o homem que driblou a morte por décadas, finalmente ficou descuidado. A tropa entra em um funil natural de pedras, um lugar onde as paredes se erguem altas e escarpadas, e onde o sol começa a castigar o couro das fardas com uma crueldade silenciosa. Ele vê a entrada da gruta. É um buraco escuro, silencioso, que parece observar a tropa com um olhar de desprezo. O triunfo sobe à cabeça do tenente como uma dose de cachaça forte tomada em jejum. Ele se sente o dono do mundo. Saiam com as mãos para cima. O eco da sua própria voz é a única resposta que ele recebe nos primeiros 5 segundos. O som rebate nas pedras e volta para ele, zombeteiro. Nos 5 segundos seguintes, o mundo muda de cor. O mato ao redor, que parecia estático e seco, parece ganhar vida. Ele começa a respirar. O tenente percebe, com um soco no estômago, que o cano das espingardas não está vindo de dentro da gruta. Os canos negros e frios estão saindo de trás de cada pedra, de trás de cada tronco de árvore, de cada moita de macambira ao redor da sua própria tropa. Ele não cercou ninguém. Ele foi convidado a entrar no centro de um círculo de morte enquanto olhava para um buraco vazio. O tenente está de pé paralisado. A pistola na sua mão, que antes parecia um cetro de poder, agora pesa como se fosse feita de chumbo maciço. Sua garganta está tão seca que ele não consegue nem engolir a própria saliva. Ele espera o massacre. Ele espera o barulho ensurdecedor do fogo cruzado que transformaria aquele desfiladeiro em um açougue a céu aberto. Mas o que vem a seguir é 1000 vezes pior do que a morte física para um homem de carreira. O que vem a seguir é o som metálico, seco e coordenado de dezenas de gatilhos, sendo armados em uníssono. Um clique que corta o ar como uma navalha, repetido tantas vezes que parece um trovão mecânico. E então, do meio de um arbusto a poucos metros de distância, surge a figura que ele tanto procurou. Lampião não aparece correndo ou atirando. Ele surge com uma calma aterrorizante, limpando as unhas com um punhal de prata que brilha intensamente. Ele não aponta um fuzil para o tenente. Ele sequer parece considerar o oficial uma ameaça. O capitão Virgulino olha para o seu relógio de bolso com uma elegância que parece deslocada naquele inferno de espinhos. Ele espera o 10º passar. Ele olha para o tenente, ajusta os óculos de aros finos e dá um sorriso que não carrega nenhuma alegria. Um sorriso que não chega aos olhos. O senhor gritou para o buraco errado, tenente, diz Lampião,
com uma voz mansa que gela a alma de todos os presentes. E agora o senhor vai correr. Vai correr para avisar aos seus chefes que o capitão não mora em Toca. O capitão mora no sertão inteiro. A inversão é total e absoluta. Não é uma derrota militar, é uma aniquilação moral. A tropa não é destruída por balas. Ela é desintegrada psicologicamente. O tenente Cavalcante, o homem que queria as manchetes, percebe que se tornou o bobo da corte em um espetáculo orquestrado pelo seu maior inimigo. Ele está no centro de uma lição de humilhação que será contada em todas as feiras do Nordeste por gerações. Lampião faz um gesto simples com a mão e o bando começa a rir. Não é uma risada de deboche comum. É uma gargalhada que ecoa pelas serras, multiplicada pelo relevo, dando a impressão de que 1000 homens estão rindo da incompetência da farda. Sob o som daquela troça ensurdecedora, a ordem invisível é dada. E em menos de 10 segundos após o último clique dos gatilhos, a tropa que veio para capturar o rei do cangaço vira as costas e começa a fugir em desabalada carreira, tropeçando nas próprias pernas e deixando para trás o orgulho e a dignidade. Nas 72 horas seguintes, a notícia da fuga vergonhosa se espalha como rastro de pólvora. Em cada vilarejo, em cada mercado de gado, a história do tenente que deu ordem de prisão para uma caverna vazia é contada entre risos. O tenente João Cavalcante nunca mais conseguiu dar uma ordem sem ouvir ou imaginar que ouvia um sussurro de deboche nas suas costas. Ele descobriu da pior forma que, no sertão, o barulho da língua é o que cava a cova do corpo e que a reputação, uma vez perdida para o ridículo, jamais pode ser recuperada. O silêncio que se seguiu à frase de Lampião não foi um vazio, foi um peso. Um peso que parecia esmagar os ombros de cada soldado daquela volante, transformando o aço dos fuzis em ferro velho e o orgulho das fardas em trapos. O tenente João Cavalcante sentia o suor arder nos olhos, mas não ousava piscar. À sua frente, o capitão Virgulino não era a fera encurralada que os relatórios do governo descreviam. Era um monarca em seu trono de pedras e espinhos, um homem que não precisava gritar para ser obedecido, pois o próprio sertão parecia curvar-se à sua vontade. Agora, essa era a palavra que pulsava na mente do tenente. Agora, ele deveria reagir. Agora ele deveria provar que o treinamento da capital valia algo. Mas seus pés pareciam fincados no chão de barro batido, e sua mão colada ao cabo da pistola não obedecia ao comando do cérebro. O risco era total. Ele estava cercado, exposto e, pior de tudo, desmoralizado diante de seus próprios homens. O micro-twist daquela madrugada não foi o surgimento dos cangaceiros, mas a absoluta falta de violência física. Lampião não queria sangue. Ele queria a alma do tenente. Essa é a história do momento em que a autoridade do Estado se dissolveu diante da astúcia de um homem, que sabia que o medo é uma arma muito mais eficiente do que o chumbo. Para você entender a gravidade do que estava acontecendo, é preciso olhar para além do brilho das fardas. O tenente Cavalcante não era apenas um oficial. Ele era o representante de um sistema que acreditava que a ordem poderia ser imposta através de mapas e táticas de gabinete. Lampião, por outro lado, entendia que no sertão o território é vivo. Ele conhecia cada passagem secreta, cada fonte de água escondida e, principalmente, cada fraqueza humana daqueles que ousavam persegui-lo. Naquela madrugada, o capitão Virgulino não estava apenas protegendo sua vida. Ele estava protegendo sua lenda. Se ele matasse a tropa ali, o governo enviaria outra, maior e mais furiosa. Mas se ele os deixasse viver com a marca da vergonha, ele destruiria a vontade de lutar de todo o sistema. O tenente, em sua arrogância, acreditava que o guia caboclo era apenas um instrumento, um homem ignorante que poderia ser comprado ou intimidado. O que ele não sabia e o que o silêncio daqueles 10 segundos revelou é que o guia não era uma ferramenta do tenente, era um mensageiro de Lampião. O caboclo parou de tremer porque a sua missão estava cumprida. Ele levou o lobo para dentro da toca, mas a toca estava vazia. O verdadeiro perigo estava do lado de fora, camuflado entre as sombras das cactáceas. Lampião deu um passo à frente, e o som de suas alpercatas no chão seco pareceu um trovão no desfiladeiro. Ele guardou o punhal de prata na bainha de couro ricamente adornada, e com uma lentidão calculada, caminhou até a lata de querosene vazia que o tenente havia notado momentos antes. Com a ponta da bota, ele chutou a lata na direção do oficial. O som metálico ecoou pelas paredes de pedra, fazendo os soldados mais jovens darem um passo atrás, assustados. "Abra, tenente", ordenou Lampião. Sua voz não era alta, mas tinha a autoridade de quem não admite réplicas.
Com as mãos trêmulas, Cavalcante abaixou-se, nunca tirando os olhos do capitão. Ele pegou o bilhete que estava dentro da lata. Era um pedaço de papel pardo, amassado, com uma caligrafia firme, apesar da simplicidade. O tenente leu as palavras em silêncio, e seu rosto, já pálido, tornou-se cinzento. No bilhete não havia ameaças de morte. Havia uma lista com os nomes de cada um dos soldados daquela tropa, seguida pelos nomes de suas esposas, filhos e os endereços de suas casas nas pequenas cidades do interior e na capital. O token, aquela lata de querosene que parecia um lixo esquecido, era, na verdade, o cheque-mate psicológico. Lampião não precisava puxar o gatilho para matar aqueles homens. Ele já havia capturado suas vidas e as vidas de suas famílias muito antes daquela madrugada. O recado era claro. Eu sei quem vocês são. Eu sei onde vocês moram e eu posso chegar até vocês a qualquer momento. A inteligência do cangaço havia infiltrado o próprio sistema da volante. O tenente percebeu com um pavor gélido que o inimigo estava dentro de sua própria casa. O clímax daquela cena não foi um tiroteio, mas uma inversão de poder tão profunda que mudaria a dinâmica da perseguição ao cangaço por anos. Lampião olhou para os soldados, um por um. Ele não via inimigos, via homens pobres, fardados pelo Estado para caçar outros homens pobres. Vocês têm 10 segundos para decidir se querem ser enterrados por um governo que não sabe seus nomes ou se querem voltar para casa e ver seus filhos crescerem, disse Lampião, consultando novamente seu relógio de bolso. O tenente aqui já fez a escolha dele quando gritou para o buraco vazio. Ele escolheu a glória de papel. E vocês, vão morrer por um papel? O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som de um fuzil caindo no chão. Depois outro, e mais outro. Os soldados veteranos, aqueles que sabiam que no sertão a sobrevivência vale mais do que qualquer medalha, foram os primeiros a recuar. Eles começaram a se afastar, não como combatentes, mas como homens que acabaram de acordar de um pesadelo e só querem encontrar a saída. O tenente Cavalcante ficou sozinho no centro do círculo. Ele olhou para seus homens desertando e depois para Lampião. O capitão não sentia ódio por ele, sentia apenas um profundo desdém. Para Lampião, o oficial era apenas mais um burocrata que achava que poderia entender o sertão através de livros. Corra, tenente, disse Lampião, num tom quase paternal, mas carregado de veneno. Corra e conte para os seus coronéis que o capitão Virgulino mandou lembranças, e diga a eles que, da próxima vez que quiserem me encontrar, não precisam de guias, eu mesmo irei até eles. E então o tenente correu. Ele correu como se a própria morte estivesse soprando em seu pescoço. Ele correu enquanto ouvia, às suas costas, a gargalhada estrondosa dos cangaceiros que, um a um, desapareciam na mata como se fossem feitos de fumaça. A tropa se dispersou pela caatinga, jogando fardas e armas pelo caminho, movida por um pânico primitivo que nenhuma disciplina militar poderia conter. Nas próximas 72 horas, o rastro daquela derrota moral se espalhou por toda a região. Os soldados que conseguiram voltar para seus quartéis contaram histórias fantásticas de um bando de 1000 homens que surgiu do nada, de balas que não penetravam a pele de Lampião e de visões demoníacas na gruta. A verdade era muito mais simples e muito mais devastadora. Eles haviam sido vencidos pela própria consciência de sua vulnerabilidade. Em 6 meses, o tenente João Cavalcante pediu baixa definitiva da força policial. Ele nunca mais conseguiu dormir sem verificar as trancas de suas portas 10 vezes por noite. Ele se mudou para uma cidade litorânea, longe do cheiro de fumaça e do barulho do vento nas folhas secas, mas a sombra de Lampião nunca o deixou. Sempre que via um espelho refletindo o sol ou ouvia um apito de pássaro, seu coração disparava. Ele se tornou um homem quebrado, uma sombra do oficial ambicioso que um dia acreditou que poderia capturar o rei do cangaço. O guia caboclo? Ele nunca mais foi visto. Alguns dizem que ele foi para a Bahia, outros que se juntou ao bando. Mas o mais provável é que ele tenha voltado para sua pequena roça, vivendo o resto de seus dias com a tranquilidade de quem pagou sua dívida de sangue e viu o poder do Estado ser humilhado pela astúcia da terra. A história daquela madrugada nas grotas entre Sergipe e Alagoas deixou uma lição que ainda hoje é sussurrada pelos mais velhos. No sertão, quem confia apenas na força bruta está condenado a ser guiado pelo próprio inimigo. O poder real não está na farda ou na patente, mas no conhecimento profundo do terreno e da alma daqueles que o habitam. Lampião não venceu aquela batalha com balas, ele venceu com a verdade cruel de que, naquele labirinto de espinhos, ele era o único que realmente via o que estava acontecendo.
No sertão, o silêncio é uma conversa que o tolo não entende. A maior arma de um homem não é aquela que ele carrega no coldre, mas aquela que ele mantém escondida sob o chapéu de couro. A capacidade de fazer o inimigo acreditar que tem o controle até o exato momento em que o chão desaparece sob seus pés. Você entregaria sua honra para salvar sua pele? Ou teria a coragem de puxar o gatilho, sabendo que o alvo já está atrás de você? No lugar do tenente, você teria esperado os 10 segundos ou teria corrido antes? Se você se sentiu transportado para as grotas profundas do sertão e quer descobrir mais segredos que a história oficial tentou apagar, inscreva-se aqui no canal e ative as notificações. Temos muitas outras crônicas de estratégia, poder e mistério esperando por você. Deixe seu like se você acredita que a inteligência sempre vence a força bruta e comente abaixo. Qual foi o maior erro do Tenente Cavalcante nessa história? Quero saber sua opinião. Se você gosta de narrativas imersivas como essa, tem outro vídeo te esperando aqui no canal agora mesmo. Até a próxima história.